Para a ação, então, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre esse mercado de milhas, tá? Vamos falar aqui sobre o uso pessoal, porque com certeza ele vai ajudar vocês que estão fazendo o negócio, tá? Então vamos organizar as informações aqui porque fica mais fácil para vocês. Olha só, eu estou começando a planejar uma viagem, na verdade a viagem de férias de julho do ano que vem para mim, tá? Nós definimos final de semana aí para onde que vai ser, né? Ou seja, o nosso objetivo. E a partir disso a gente tem que criar o plano. E olha só, gente, vamos entender aqui, ó. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos dizer que você queira ir para o Chile, tá bom? Você quer ir para o Chile. Marrone, eu quero esquiar em julho. Eu quero poder ir com meu filho, possa ir esquiar em julho no Chile. Legal. O que você tem que entender? Você tem que entender pelo menos duas coisas, tá? A primeira delas é qual é o padrão, tá? Qual é o padrão? Ou seja, qual é o preço médio? Primeira coisa, porque a gente chama isso aí até de moda, né? O que mais acontece? Qual é o preço médio saindo da onde você está? Cara, o preço médio é 40 mil milhas. Legal. 40 mil milhas é o teu número referência. Anota ele aí. Depois eu tenho que entender quais são os caminhos que me levam até esse lugar. Vou pegar aqui como exemplo aonde eu estou, tá? Eu estou em Porto Alegre. Existe um voo direto Porto Alegre, Chile. Maravilhoso, 2 horinhas e pouquinho tá lá, tá? É o voo que todo mundo quer. Esse voo, obviamente, ele é o mais caro, porque ele é o melhor, tá? Não faz nenhum sentido a companhia dar desconto nele, porque ele está sempre cheio. Então existe o voo perfeito. Porto Alegre, Chile, Chile, Porto Alegre. O horário não é bom, é um horário bem ruinzinho, mas é um voo direto. 3 horinhas, o cara tá lá, não tem erro, tá? Beleza. O que eu tenho que pensar agora? Qual seria o segundo caminho óbvio? O segundo caminho óbvio seria eu ir a São Paulo e de São Paulo eu ir para o Chile. Esse São Paulo-Chile, obviamente, ele é um voo mais barato. Afinal de contas, a maioria dos lugares vão para São Paulo e depois vão para o Chile, tá? Então eu tenho uma segunda opção aqui, que deixa mais barato, mas deixa a viagem mais demorada, tá? Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Chile, tá? E eu tenho uma terceira opção, que seria eu entender como é que eu chego no Chile não sendo por São Paulo. Vou te dar um exemplo desse caso aí. A maneira mais fácil de você chegar no Chile não sendo São Paulo é você utilizar a Argentina. Você vai para Buenos Aires, de Buenos Aires você vai para o Chile, tá? E, curiosamente, essa também é a forma mais barata. Você faz Porto Alegre, Buenos Aires e Buenos Aires você vai para o Chile, tá? E assim, aqui eu tô falando de milhas, mas obviamente que isso também reflete em dinheiro. Então, quando você entende que o teu objetivo é Chile, eu quero ver neve em julho, legal? Legal. Quando você entende que existe o caminho perfeito, que é o caminho mais caro, existe um caminho mais óbvio, que é o caminho por São Paulo, e existe um caminho que eu posso dizer de estratégico, que é um caminho por Buenos Aires, você vai fazer as contas. Gente, muitas pessoas estão tentando chegar numa boa opção sem fazer conta. Não tem como. Tá? Grava isso. Não tem como você chegar num bom resultado sem fazer conta. Não é o que eu acho. Marrone, o que você acha? Eu acho que você deve fazer as contas. Faça as contas para você ver. Cara, vou pegar números aqui. Porto Alegre, Chile, Chile, Porto Alegre. Vai dar mais ou menos aí, sei lá, 50 mil milhas por pessoa, tá? 60 talvez. Beleza. Se eu fizer São Paulo, Chile dá quanto? Ah, São Paulo, Chile dá 30. Beleza, ficou bem mais barato. Só que eu tenho que ir até São Paulo, né? Que eu vou gastar mais uns 20. Então a diferença vai ser pequena. Se eu for Porto Alegre, Argentina, Argentina, Chile, quanto será que dá? Dá mais barato, tá? Só que, já que eu vou ir para Argentina, quanto tempo eu vou ficar parado lá? Muitas vezes você vai ficar parado 8, 10 horas lá. Será que não vale a pena você passar o dia na Argentina? Você dormir lá e no outro dia você ir para o Chile num voo direto de manhã? São essas coisas que a gente faz para os nossos clientes de gestão aqui. Que nesse caso eu estou fazendo para mim. Então entenda que você precisa pensar. Você não pode agir de qualquer jeito. Gente, o pessoal está perdido. As pessoas não criam um plano e aí querem emagrecer em 2 meses. Não, agora eu vou emagrecer, não quero saber. Não vai, amigo, não vai. Não vai. A mesma coisa com viagem. Se eu estou falando para vocês que eu estou planejando a viagem de julho, que eu vou executar esse mês. A viagem de julho do ano que vem. Olha bem. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 9 meses de antecedência. Aí tem gente que me chama e fala, cara, eu quero viajar em janeiro, será que eu consigo algo barato? Claro que não. Claro que você não consegue. A não ser que você possa ir para qualquer lugar e a não ser que
você possa pegar um voo pior. Marrone, vai ter promoção na Black Friday nas companhias aéreas? Sim, para voos para agosto, para voos para maio, para voos para setembro, tem. Agora, dezembro e janeiro, por quê? Gente, talvez vocês não estejam indo no aeroporto, tá? Ou se vocês estão indo no aeroporto, vocês não estão prestando atenção. Gente, o aeroporto de São Paulo é uma coisa absurda. Uma coisa absurda, parece uma rodoviária. Parece uma rodoviária em Black Friday. Tem, sei lá, 5 mil pessoas no mesmo horário no aeroporto. Por qual motivo eles dariam desconto para uma viagem agora em dezembro? Para uma viagem de janeiro? Marrone, eu quero passar as férias em Nova York. Cara, maravilhoso, parabéns. Mas não queira pagar R$2.000. Não queira. E aí entram os golpes. No final de semana eu vi uma matéria. O rei das milhas dá golpe em famílias. Uma família só gastou 150 mil com o cara. Gente, vamos lá. O preço da passagem executiva para Nova York em dezembro, sei lá, R$20.000, tá? R$20.000 uma executiva em dezembro em dinheiro para Nova York. Por qual razão uma pessoa conseguiria esse voo por 10 para você? E mesmo que ela conseguisse por 10, por que ela venderia por 10? E no boleto ainda, não, Marrone, ele fez no boleto para mim. Por quê, meu amigo? Você entende? Não faz sentido. A gente tem que começar a usar o senso crítico, dizer, cara, não, tem alguma coisa errada aqui. Não, mas o cara tem uma estratégia de não sei o que. Cara, não. E olha para a pessoa, geralmente ele não vai ser o mais inteligente. Você entende, gente? Se existisse um truque, esse truque dura muito pouco tempo e ele tem risco. Você está disposto? Você está disposto? Ah, Marrone, eu tô. Então beleza, tá tudo certo. Mas não vai depois pra TV reclamar que tomou um golpe de 150 mil se foi você que procurou o golpe. Tá? Por que é interessante a gente entender isso? Porque, gente, as passagens existem um preço médio. Quer ver? Eu vou procurar aqui enquanto eu converso com vocês. Olha só. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Bom dia, só com o programa OL consigo pagar hospedagem com milhas? Vamos organizar essa informação. Não, você consegue com a Smiles e com a Azul, tá? Com o programa All você consegue na rede All pelo melhor preço, o que é bem interessante. Mas se você quiser outros hotéis, você consegue com a Smiles e com a Azul. Tá? Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, vou pegar de São Paulo, tá? Para ninguém reclamar, ó. São Paulo, Nova York, vamos dar uma olhada? Eu vou pegar um voo aqui, para quem quer passar o Natal em Nova York, tá? Olha só. 18 a 28. De econômica, tá saindo R$6.000, tá? De econômica tá saindo 6 mil. De executiva, tá saindo 17. Ou 23, né? Depende do tempo do voo. Vamos botar 23, que é um voo sem escala. Vamos lá. Por que raios de motivo alguém iria te oferecer esse voo de 23 por 12? Me conta. Me conta. Por que raios de motivo alguém iria oferecer um voo de 23 por 12? Ah, Marrone, mas é que o cara é muito inteligente. Ok, pode ser. Só que se ele fosse muito inteligente, por que ele ofereceria um voo de 23 por 12? Por que ele não ofereceria por 18? Já que ele é tão inteligente. Você entende o que eu estou falando? Infelizmente, nós se colocamos em risco. Nós nos colocamos em risco. Marrone, qual a melhor forma de comprar uma passagem? Pela companhia, com as tuas milhas. Mas eu não tenho milhas. Gere, aprenda, evolua. Sempre que você botar um intermediador, você tem o risco do intermediador. Sempre. Ah, Marrone, mas a Decolar não é confiável? Até o momento é. Mas e aí? Você está feliz com essa informação? Até o momento é? Gente, nós tivemos casos aí, até 2023 era confiável, quando vê caiu a casa, 4 bilhões de dívida, e aí? E aí? Não, mas é que estava mais barato, concordo. E aí ficou caro, né? Porque você pagou 20 mil, não viajou. E aí? Então a gente tem que começar a entender isso. O que está faltando, o que eu vejo é isso. É esse senso crítico de dizer, cara, como é que eu faço a minha viagem? Tá. Qual é o preço médio? Tá. Qual é a rota óbvia? Qual é a rota alternativa? Que nem eu tô falando para vocês, gente. Eu tô planejando a minha viagem de férias de julho, tá? Minha esposa já sabe qual é a data que ela vai ir. A gente já tem todas as informações para a nossa viagem de julho. Eu já encontrei 3 caminhos. O caminho ideal, voo direto e de volta, lindo, caro, óbvio. Com ou sem milhas é caro.
O caminho alternativo, que é o caminho, né, indo por São Paulo, que é o caminho mais demorado e o mais barato. E um caminho estratégico, que é o caminho por Buenos Aires, beleza? Então eu tenho 3 formas de chegar no mesmo lugar. Agora eu tenho que pensar na próxima etapa, que é o seguinte. Qual desses vai ser o melhor falando em experiência? Qual deles vai ser o melhor falando em experiência? O voo direto para o Chile, saindo de Porto Alegre, ele é um voo ruim em horário. Ele sai 8 da noite, chega lá meia-noite, um voo bem ruim, tá? Esse voo não me agradou porque ele é ruim. Se eu for para São Paulo, eu quero executiva, porque é bem acessível, tá? Executiva é um horário legal. Só que daí eu vou ter que dormir em São Paulo e o voo Porto Alegre-São Paulo em julho tá caro. Então a opção de São Paulo, além de demorar mais, porque eu preciso ficar lá um dia, não tá tão interessante. A alternativa que eu achei é indo pela Argentina. Fico na Argentina, curto um dia lá e no outro dia de manhã eu vou. É o mais barato e com as melhores experiências. Pronto, achei um caminho. Agora eu vou criar o plano com milhas. Você entende? Marrone, eu tenho 500 mil milhas azul, o que eu posso fazer com elas? Viajar. Mas para onde? Não sei. Para onde que a azul leva? Por que você tem milhas lá? Gente, não tem como você consertar uma estratégia se ela começou errado. Grava isso. Não tem como você consertar uma estratégia se ela começou errado. Tá? Não tem como. O que é interessante você entender? Você precisa consertar. Você precisa organizar do começo. Tá? Dúvidas podem mandar aí que eu auxilio vocês. Tá? A gente está falando aqui sobre estratégias de viagens. Beleza? O que é interessante, gente? Nós temos que entender o seguinte, ó. Vamos lá. Não é sobre milhas, é sobre viagem. Milha é uma alternativa. Quer ver um exemplo? Eu estou com um cliente aqui que ele vai ter que levar 30 pessoas para a viagem dele. Com 30 pessoas, claramente não vai ser milhas. Ah, mas as pessoas têm milhas. Cara, ou cada uma vai emitir a sua, o que provavelmente não é, porque eles querem ir juntos, ou eles vão vender essas milhas, pegar o dinheiro e pagar, ou eles não vão usar as milhas e vão usar depois, e tá tudo certo. Só que, gente, tem que ter um plano. Tem que ter um plano. E não quer dizer que o teu plano seja o melhor, entendeu? As pessoas ficam esperando o plano perfeito, mas muitas vezes o plano perfeito é só você agir com um plano. Tá? Vamos lá, aqui eu estou falando em viagem. Vamos falar em estratégia agora. Você tem que falar o seguinte, ó, você tem que organizar o seguinte. Você, como agência, nunca vai poder garantir os melhores preços. Nunca, tá? Muito simples. Vamos lá, gente. Olha só, pensa comigo. Na tua cidade deve ter um mercado, tá? Na tua cidade deve ter um mercado. Beleza? Aquele mercadinho pequenininho de bairro, certamente ele não tem os melhores preços. Tá? Deve existir um atacadão na tua cidade que tem os melhores preços. Por quê? Por que o atacadão tem melhores preços que o mercadinho? Quando o mercadinho tem melhores preços, você tem que suspeitar. Porque alguma coisa ele tem. Vou dar um exemplo real. Na minha cidade, tem um mercado próximo da academia. Sábado a gente comprou leite lá. O leite vence em 2 dias. E aí? O que você me diz? Sábado a gente comprou leite no mercadinho que estava mais barato porque o leite vence em 2 dias. Simples. Não tem uma forma deles garantir o melhor preço em tudo. Por quê? Porque a gente sabe que preço é igual a volume. Imagina, você é a Decolar da vida, você é a Kiwi, você é a Max, você é quem você quiser. Você chega na companhia e fala o seguinte, olha só, eu vou vender 1 milhão dessas passagens esse ano, você consegue me dar um preço melhor se eu vender 1 milhão? O que eles vão dizer? Claro, óbvio. Agora, você é o Zé Viagens. Você chega na companhia e fala, quer dizer, primeiro você nem consegue falar com a companhia, né? Mas vamos dizer que você conseguisse. Cara, eu vou vender 10 passagens dessas, você me dá um desconto? Não. Sabe por quê? Porque a Decolar vai vender 1 milhão. Então você não vai garantir melhor preço, mas você garante o atendimento, você garante o agenciamento. Por isso que chama agência, gente. Por que uma agência se chama agência? Porque ela faz agenciamento. Se tem agenciamento, sempre vai ter o custo da agência. Sempre. O que naturalmente ficaria mais caro. Mas isso garante
que você vai fazer a melhor viagem. Quer ver um exemplo que eu estou falando aqui para vocês? Vamos lá. O cliente pediu para você, cara, eu quero ir para o Chile. Você fala, legal. Nós temos 3 formas de ir para lá. Nós temos o voo direto, ida e volta e mais caro. Nós temos o voo onde você pode passar por São Paulo, mais barato e mais demorado. E nós temos uma opção alternativa que você poderia ir para a Argentina, ficar um dia na Argentina e no outro dia ir para o Chile. Você conhece a Argentina? Nossa, faz 10 anos que eu não vou lá. Então, será que não seria interessante para tua família? Poxa, eu vou falar com eles aqui. Pronto. Isso que uma agência faz. Se é para a pessoa entrar lá e digitar Porto Alegre, Chile e comprar sozinha, então ela compra do site, ela não compra de você. Você entende a função de uma agência? Vamos lá, gente, uma agência de marketing. O que uma agência de marketing faz? Você chega para os caras e fala, olha, eu quero vender esse carregador aqui. Tá? Eu quero vender esse carregador. Eu tenho 1 milhão deles. O cara fala, legal. Para que ele serve? Ora, para que ele serve? Para carregar o celular. Vamos melhorar então. E quais são as pessoas que carregam o seu celular? Olha, pessoas que viajam. Opa! Gostei. Gostei. Ó, vamos ver o comentário aqui. Eu vou usar milhas da Latam para viajar, mas tenho 60 mil milhas na Smiles para expirar. O que posso fazer? Usar. Usar as milhas da Smiles ou vender. Não, vender para Hot Milhas não. Não venda para bandido. Ou você vende para a própria Pagou, ou você vende para alguma pessoa, ou você troca por Uber. Faça as contas, né? Só não caia em... não venda para bandido, né? Não dá para incentivar o crime do Brasil. Quando não era crime, ok, né? Mas hoje em dia a gente sabe o que é. Faz isso não. Tá? O que a gente tem que entender aqui, gente? Tem que ter um plano. Que nem a colega falou, eu vou usar Latam. Beleza. Mas as minhas milhas da Smiles vão expirar. 60 mil milhas vale grana. Estamos falando aí de que, se eu ver 130, uns 13, 14, se você for vender no sitezinho lá, 130 vezes 6, né? Estamos falando de uma grana aí, uns 700 e poucos reais, 800 reais. Faça algo. Troca por Uber, vende passagem, emite uma outra passagem, faça algo, tá? Não perca esses quase 800 reais aí. Então, gente, a primeira coisa é saber o que a gente quer. Milha é a última etapa. Milha é a última etapa. Quem pensa em milhas já está pensando errado porque você está se limitando. Entenda que você, como agência, vai resolver o problema do teu cliente. Marrone, mas eu sou um gestor de milhas, exato. Você vai fazer o melhor aproveitamento das milhas para o teu cliente. Às vezes não vai ser em milhas, às vezes vai ser em dinheiro. E aí? Tá tudo certo, ele quer que você resolva o problema dele. Só que, infelizmente, tem gente que está presa nas milhas, limitado nas milhas. A gente usa consolidadora, sim. Inclusive, quarta-feira agora vai ter uma mentoria para o nosso grupo de mentorados com consolidadora. Que eles vão estar falando sobre bloqueio, vão estar falando sobre bastante coisa. Tá? Então, bora pra ação. Quem não é aluno ainda vai no link da bio e organiza aí, tá bom? Conta comigo, qualquer coisa já sabe. Bora pra ação. Valeu!